Gostaria, meus amados irmãos, de abrir com os irmãos hoje o capítulo 18 do profeta Jeremias, aquele que foi enviado à casa do oleiro para ali receber uma mensagem de Deus, mensagem esta que ele deveria pregar para a nação de Israel. Então nós vamos ler o capítulo 18 até o verso de número 12. Até o verso de número 12, 18 de 1 a 12. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, para derribar ou para destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Ei que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um de vós do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Já viu isso? Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Isso tem aprovação de Deus, sim ou não? Não tem. Isso que o Senhor estava querendo que o Jeremias fosse lá e entendesse o que estava acontecendo, e ele então ia dar ali uma mensagem para a nação. Olha, ele chamou Jeremias e disse: Jeremias, vá à casa do oleiro. Quando você chegar lá, preste atenção no que o oleiro está fazendo, e você vai ver o que ele está fazendo. Quando ele chega lá, ele vê que o oleiro estava com um vaso nas mãos, mas o vaso se partia, e ele retomava o trabalho e reconstruía o vaso. E então o Senhor diz: este trabalho do oleiro, eu vou tirar como uma lição para que você entenda que assim como ele mexe o barro e faz o vaso, eu também posso administrar e fazer com a minha nação. Então, se houver da parte da nação uma sensibilidade, um arrependimento do seu mal, e se houver uma inclinação para o bem, então será como um vaso restaurado. Se, entretanto, fizer a coisa ruim, desviar-se do caminho, será um vaso partido na mão do oleiro. Então, isso é uma lição, com base nessa lição, alguns princípios. O último versículo é muito sugestivo, porque diz assim: Mas eles dizem, eles quem? A nação, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Então era uma escolha, era uma decisão. Quero falar hoje com vocês então sobre esta casa do oleiro. A primeira pergunta de hoje: onde fica a casa do oleiro? Naquele momento, Deus falou com Jeremias: vai lá na casa do oleiro e veja o trabalho do oleiro. A importância aqui não é a casa do oleiro, é o que Jeremias ia ver na casa do oleiro. Então a casa do oleiro era apenas um cenário, era apenas uma obra, mas o que Deus queria é que Jeremias visse aquela obra
e pudesse tirar lições daquilo que estava acontecendo ali. Naquele momento, o Senhor estava querendo trabalhar com Jeremias, não na forma de alguma coisa, mas na essência. Portanto, ele queria tratar de princípios. E um princípio importante é: preste atenção nas coisas que estão ao seu redor, e você certamente vai encontrar manifestações de Deus para te dirigir e te orientar sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está percebendo. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um evento lá em São Paulo, que era um treinamento de uma escola chamada Mauna Kea. Aquele instrutor estava contando uma experiência dele, que ele fazia uma vez por mês, uma viagem com o seu filho pequeno a um hospital do câncer para crianças. Ele levava o seu filho lá porque ele queria que o seu filho, desde cedo, soubesse que existem outras crianças que não têm as mesmas oportunidades que ele, meu filho, tem. E queria que ele se sentisse solidário com aquelas crianças que estavam lá no hospital do câncer, passando por tratamentos rigorosos e às vezes tendo parte do seu corpo mutilado. Então ele estava dizendo que quando seu filho foi a primeira vez, ele teve uma reação. Depois que ele foi outras vezes, ele começou a ser solidário. E depois ele queria levar presentes ou fazer alguma coisa que pudesse alegrar a vida daquelas crianças. Sabe o que foi aquele hospital do câncer para aquela criança? Foi a casa do oleiro. Ali era a casa do oleiro, onde vidas estavam sendo restauradas pela misericórdia de Deus e pela instrumentalidade daqueles médicos que ali trabalhavam com afinco, com conhecimento, com dedicação, com uma vocação voltada para o bem ao seu semelhante. Então, naquele momento, ele ficou feliz porque o seu filho tinha percebido a lição que ele queria lhe entregar, que era ser solidário com as pessoas, que era perceber que existem pessoas que estão em situações mais difíceis do que nós, e que estas pessoas precisam de um cuidado especial. E assim, naquele dia, ele disse para nós que foi uma das experiências mais profundas da vida dele, quando ele pôde inserir o seu filho num universo que o seu filho jamais conheceria, se ele não tivesse tido a sensibilidade de levar o seu filho para visitar o Hospital Infantil do Câncer. Agora você vê, muitas vezes alguém poderia criticar esse pai. Por que expor essa criança a uma situação tão difícil, tão complexa, tão problemática? Mas ele entendeu que ali era uma oportunidade da criança abrir os seus olhos para uma realidade que fugia ao seu cotidiano, mas era real e verdadeira além das suas fronteiras, além das suas portas, além das suas janelas. Então, aqui eu quero parar para dizer aos irmãos que aquele dia Deus falou com o Jeremias: vai lá na casa do oleiro e presta atenção no que está acontecendo lá. Como que ele está fazendo um vaso, como que o vaso se quebra na sua mão e como ele se dedica a restaurar a construção do vaso. Então eu digo para você que aqui está um princípio importante: vá aonde você vai, caminha onde você caminha, mas abra os seus olhos espirituais para você olhar ao seu redor e ver ali alguma coisa que possa ser uma lição de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida particular. Pode ser que naquele momento você vai perceber alguma coisa que talvez esteja faltando em você, alguma coisa que esteja extrapolando em você, alguma coisa que aquele cenário te revela, alguma coisa que aquele cenário te inspira, alguma coisa que aquele cenário te repugna. Então, é um momento quando você vai agora colocar-se no lugar de Jeremias e vai àquele lugar. E lá você vai ver coisas que, através das quais Deus pode falar coisas importantes
palavras importantes, desafios importantes, inspirações importantes. Quando você chega num cenário como esse, você pode parar e pensar assim: puxa, eu nunca imaginei, eu nunca pensei que perto de mim existissem situações ou coisas que eu nunca tinha notado, que eu nunca tinha percebido. Entretanto, Deus está me mostrando para que eu saiba que o mundo é muito maior do que a minha individualidade ou a minha singularidade. Por isso que a Bíblia diz que toda a natureza geme e anseia por um dia de libertação. Então significa que a própria natureza sofre, a própria natureza tem dores, por causa da nossa atuação sobre ela, por causa da nossa atuação dentro dela, por causa muitas vezes do que nós lhe fazemos. Então ela responde com dores. E assim nós vamos vivendo, às vezes indiferente, às dores que estão ao nosso redor, porque estamos tão preocupados com as nossas próprias dores, que não vemos as dores ao nosso redor. Naquele dia, Jeremias não tinha dor alguma, ele só tinha uma responsabilidade de chegar lá na casa do oleiro e prestar atenção ao que se fazia ali. Quando ele prestou atenção, o Senhor Deus pergunta para ele: você está entendendo o que está acontecendo aí? Você está vendo o que está acontecendo no trabalho do oleiro? Como este vaso que estava sendo feito se quebrou? Como ele pacientemente voltou a fazer? Este vaso representa a casa de Israel. Representa aqueles com os quais eu trabalhei, pelos quais eu trabalhei, nos quais eu investi, com os quais eu me dediquei, e eu edifiquei. Mas mesmo nas minhas mãos, este vaso se quebra por causa da dureza do seu coração. Então eles disseram: não adianta que o oleiro pense dessa maneira, ou que o Jeremias pense dessa maneira, ou que o Jeremias pregue dessa maneira. O coração que está dentro do povo é um coração que não tem interesse nenhum de ser submisso ao que Deus tem proposto para ele como um propósito. É o coração duro, é o coração que resiste ao chamamento de Deus, é o coração que diz: faremos de acordo com o nosso próprio interesse, faremos de acordo com o nosso próprio caminho, ou seja, excluíram Deus do seu agir e do seu caminhar, excluíram Deus daquilo que Deus esperava quando lhes constituiu um povo especial, quando lhes constituiu um povo através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, e agora eles se voltam contra o seu Criador. E aqui está outra lição: temos que ter a sensibilidade para ver se no nosso caminhar, se no nosso dia a dia, nós estamos sendo rebeldes ao chamamento do Senhor, rebeldes à orientação do Senhor, à orientação do Espírito Santo, para ver se nós podemos parar e fazer uma reflexão. Assim como Deus comparou aquele vaso quebrado à nação de Israel, que estava rebelde e que tinha decidido que não seguiria os passos do Senhor, assim nós podemos também parar e pensar: será que há em nós algum elemento de rebeldia? Será que há em nós algum elemento contrário ao propósito de Deus? Será que há em nós alguma disposição contrária ao que o Senhor pretende fazer? Ele pretendia abençoar a comunidade de Israel, mas ele também estava percebendo lá dentro alguma coisa que não aceitava o seu amor. A gente às vezes rejeita o amor de Deus, rejeita a graça de Deus, rejeita o cuidado de Deus, por causa de uma coisa: a nossa ignorância, ou talvez a nossa arrogância, talvez a nossa prepotência. A gente rejeita a liderança do Senhor, rejeita o quebrantamento do Senhor, rejeita a disciplina do Senhor, e por conta disso a gente se distancia do Senhor. A gente reedita a história do filho pródigo, que deixando a casa do pai, por achar-se melhor e maior do que a casa do pai, foi para uma estrada distante,
e gastou dissolutamente o que ele angariou na casa do pai. O bem do pai, o amor do pai, a construção do pai, tudo que lhe foi dado foi gasto dissolutamente, ou seja, fora dos propósitos do pai. Quando ele está nessa agonia da vida, ele vai se lembrar da casa do pai, porque ele vai querer comer a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Quando você faz as coisas contrárias ao propósito de Deus, Deus deixa você por conta e risco. Ele diz: agora você viva a vida que você escolheu viver, porque eu te dei a oportunidade, te mostrei através do profeta que o vaso quebrado pode ser restaurado, mas você quer eliminar o restaurador, quer eliminar aquele que pode lhe dar a vida. Então você optou pela morte. E lá naquele momento do filho pródigo, a Bíblia diz ele caindo em si. E esta é a parte mais importante da vida de qualquer ser humano, é que ele tenha a capacidade de cair em si, de se autoavaliar, de olhar para dentro de si mesmo, de conhecer o seu próprio coração e de perceber o quão distante ele está dos propósitos dos santos e dos retos caminhos do Senhor. E aí, nesse cair em si, ele pode gerar um sentimento de rebeldia, de revolta, de chateação, porque as coisas não são como eu quero, mas as coisas são como o Senhor quer. Então, naquele momento especial, ele diz assim: eu levantar-me-ei daqui e irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu quero pedir o perdão e quero pedir um recomeço, quero pedir a oportunidade de ser pelo menos um trabalhador na sua fazenda. E o pai disse: nada disso, meu filho. Você chegou até aqui porque você soube viver a experiência do arrependimento, soube viver a experiência de avaliar o caminho que você fez de vindo e o caminho que você fez de volta. Então agora você vai ter a sandália, você vai ter a capa da família, o vestido, você vai ter o anel do brasão, e eu vou fazer uma festa de boas-vindas para você, porque você estava perdido e foi achado. O que é mais difícil na vida é a gente se dar conta de que está perdido, porque quando a gente está efetivamente perdido, a maioria das vezes está perdido, porque a gente é egoísta, a gente é autossuficiente, a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus não sabe de nada, então nós nos afastamos, eliminamos Deus. E esse é um problema da sociedade. Cada vez mais estão eliminando Deus. Na Europa já quase o eliminaram 100%. Os europeus já se distanciaram. Em outros lugares do mundo isso está acontecendo. No Brasil, daqui a pouco vai começar a acontecer também, e nós começaremos a ver que Deus vai sendo tirado das partes, vai sendo tirado dos discursos, vai sendo tirado das comemorações, vai sendo tirado das celebrações, até que nós vamos ter uma lembrança de Deus. Como era Deus, talvez vamos ter uma lembrança, mas Ele já não será presente na nossa experiência, nem no nosso cotidiano, nem no nosso dia a dia, porque homens e mulheres, ao invés de se quebrantarem e fazerem dele morada no coração, estão fazendo coro com aqueles que querem vê-lo distante, ausente, e assim nós vamos perdendo a bênção de termos o Pai Todo-Poderoso, com as suas asas sobre nós, para nos conduzir nos caminhos da sua boa vontade. Vocês viram o hino que nós cantamos, né? Que a proteção de Deus é importante para nós. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos abriga embaixo das suas asas, até que passem as calamidades. Então aquele homem foi lá na casa do oleiro. O outro homem lá de São Paulo foi lá na casa do câncer. Em que casa você está indo hoje na sua vida? O que você está vendo no dia a dia da sua vida? O que você está fazendo no dia a dia da sua vida? De que maneira você está tirando lições da vida para ajustar sua vida aos propósitos de Deus? O que você está vendo que te motiva a ser um homem ou uma mulher mais próximo do Senhor, mais crente, mais consagrado, mais santo em toda a sua maneira de viver? A Bíblia diz: santificai-vos hoje,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se queremos experimentar a boa mão do Senhor sobre nós, temos que olhar não somente para a casa do oleiro, mas olhar para todas as situações que estão ao nosso redor e sentir que nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Assim, os vasos quebrados poderão ser restaurados. E os vasos que estão bons serão ainda mais bem utilizados, porque a Bíblia nos chama de vasos. Vasos para honra e vasos para desonra. Depende do que está dentro do vaso. Se dentro do vaso está a unção do Espírito, se dentro do vaso está o poder de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, a unção do Senhor, então é vaso para honra. Mas se dentro do vaso está o velho mundo, está os velhos passos, antigos passos, se está ainda a iniquidade, se está ainda o pecado que ali está trabalhando e operando, então não é vaso para honra. É um vaso que certamente se perderá das mãos do Senhor, até que haja quebrantamento, até que haja arrependimento, até que haja uma confissão de pecado, até que haja uma transformação de vida, até que o Senhor possa ver que aquele coração aceitou o seu chamado. E qual é o chamado? Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É um convite. Por que ele pede o coração? Porque do coração procedem as saídas da vida. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração é corrupto, e só há um jeito de transformar o coração. O jeito é que o Senhor o tome nas suas mãos e faça aquela cirurgia espiritual. Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração sensível. É Deus que transforma corações, é Deus que muda caminhos, é Deus que muda rumos, é Deus que muda histórias, é Deus que transforma vidas. Por isso, há que trazer a vida ao altar, fazer o que Paulo disse aos Romanos. Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, que apresenteis as vossas vidas ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional, seu culto inteligente, sua escolha sensata, colocar a vida nas mãos do Senhor. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Olhe ao seu redor, transforme cada olhar numa casa de oleiro, e ali você veja vasos que estão sendo edificados e vasos que estão sendo quebrados. Olhe para o vaso quebrado e peça a Deus que lhe dê a sabedoria de estar nas mãos dele para ser um vaso edificado. E se você já está com o vaso quebrado, a sugestão aqui desta noite é: leve os pedaços lá na casa do oleiro espiritual. Leve os pedaços à presença do Senhor. Ele pode juntar os cacos e fazer um vaso novo. Eu quero estar nas mãos do oleiro. Peço que ele quebre o que precisar ser quebrado, quebrante o que precisar ser quebrantado e que produza em mim um vaso novo, cheio da sua graça, cheio do seu poder, cheio da sua bênção. Amém, meus irmãos? Meu querido irmão em Jesus Cristo, se você chegou aqui esta noite, seu coração está de alguma maneira fissurado, partido ou quebrado, ou se algo está incomodando a sua vida, este é um momento especial. Você está na casa do Senhor, é a casa do oleiro de alguma forma. E se você quiser, você pode esta noite olhar para esta igreja e dizer: irmãos, eu quero que os irmãos me ajudem em oração. Eu quero superar uma dificuldade na minha vida. Eu quero superar uma rachadura que eu venho enfrentando. Eu quero superar uma dor. Se você tem esse sentimento no seu coração, se você sente essa necessidade na sua vida, se você quer o suporte espiritual desta igreja em oração, nós vamos cantar de novo esse hino. Você pode deixar o seu lugar e pode vir aqui à frente. A igreja vai olhar para você, ela vai estender a mão sobre você
e ela vai orar por você, ela vai interceder por você, e certamente Deus, na sua misericórdia, vai ouvir a sua voz e vai falar com você na intimidade do seu coração e vai trazer para você aquela resposta que Ele sabe ser a melhor para a sua vida e vai te dar consciência e compreensão de compreender a obra dEle na sua vida. Entregue tudo ao Senhor e Ele há de realizar algo especial na sua vida. Segunda coisa, se você ainda não é crente, mas nesse dia você decidiu, eu quero ser crente, quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor, quero ser um cristão consciente, responsável, consagrado, quero que a minha vida seja uma bênção e que todo o poder de Deus se manifeste na minha experiência pessoal para me convencer de que eu preciso experimentar a graça poderosa de Deus. Se você hoje quer dar esse passo de fé, pode também deixar o seu lugar e chegar aqui. Não é nada constrangedor. Você faça se você sentir no seu coração. Se Deus tocar no seu coração, faça isso. Seria a oportunidade que você tem hoje de poder consagrar sua vida ao Senhor. Deus seja louvado pela sua vida e eu desço aqui esperando por você para juntos orarmos, se você assim quiser. É livre e espontânea a sua decisão. Entretanto, a nossa igreja ora por você e estará esperando se você assim decidir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estas irmãs queridas vieram aqui à frente no teu altar para apresentar as suas vidas ao Senhor, pedindo uma intervenção especial em cada área da vida que elas estão trazendo ao altar do Senhor nesta noite. Ó Deus, elas estão dizendo que querem ser um vaso novo, que elas querem ter situações novas, que elas precisam enfrentar e vencer. Ó Deus, nós pedimos com todo o nosso coração, com toda humildade, com toda sinceridade, pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para essas pessoas e tenha misericórdia delas, que o Senhor dispense o amor do Senhor sobre elas, que o Senhor as ajude a restaurar os vasos quebrados, os vasos trincados, as coisas que precisam ser revistas, reorganizadas, reordenadas dentro dos teus propósitos. Ajuda, ó Deus, que estas vidas sejam conduzidas pelo teu Espírito, pelos caminhos da vitória, pelos caminhos da bênção, pelos caminhos da superação daquilo que está trazendo tristeza, angústia ou dor sobre a vida delas. Ó Deus, olha as mãos suspendidas sobre elas, e por essa simples imposição de mãos, ó Deus, nós queremos que de nós saia, Senhor, aquele sentimento verdadeiro de intercessão, para que estas vidas sejam alcançadas pela Tua graça, pelo Teu poder. Quebranta os corações, ó Deus, onde eles precisarem ser quebrantados. Traz sobre eles, ó Deus, uma compreensão do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção. E tome estas vidas preciosas nas Tuas mãos, Senhor, e abre para estas vidas portas especiais, visões novas, ajuda-as a ter decisões, atitudes, aquilo que for necessário para que elas possam experimentar a Tua graça, o Teu poder, a libertação que vem do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.